Fala galera do canal, Rony Soares aqui para mais um vídeo no canal. Seja bem-vindo. Já peço para você deixar o seu like, se inscrever caso você não seja inscrito e compartilhar. O assunto hoje é a continuação do vídeo anterior, falando sobre casamento cristão, né? Nós paramos falando em Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, o versículo de número... O versículo aqui de número 18, tá? O versículo aqui de número 18, dizendo sobre idoneidade. Falamos, né, que a pessoa precisa ser adequada. A pessoa para Adão deveria ser adequada a ele, né? Então a gente já aprende um princípio dentro dessa procura, né? É um erro muito grande a gente achar que só devemos falar de casamento depois que formos casados, ou falar de criação de filhos depois. Eu acho que é uma grande tolice, porque o médico estuda para ser médico. Antes de ser médico, ele estuda sobre aquilo, ele fala sobre aquilo antes de ser. Por que eu só posso falar depois de ser? É um negócio complicado, né? É uma desculpa que as pessoas têm para não ouvir outros questionamentos e até questionamentos que afrontam o seu valor e o seu princípio. Então, continuando o assunto, precisa ser adequada para Adão, né? Aí muda esse princípio de que a gente tem que, o amor é cego. Não. O amor não é cego, até porque o amor não é somente um sentimento. O amor é motivado por uma decisão. Assim como o ódio, você escolhe odiar, o amor você escolhe amar, né? Você escolhe amar. Porque senão o que você veria aí de pessoas casadas, de mulher bonita casado com homem feio, seria, mas não é. Não é. Por quê? Porque a gente escolhe. Devemos escolher, né? E a Bíblia diz que devemos escolher. Então, ao escolher com o perfil cristão, se você é um cristão, né, você deve escolher pessoas do perfil cristão. Agora você vai escolher alguém que está lá com os valores da pessoa totalmente ao avesso do seu. Ao avesso. Eu não falo só do fato de você ser cristão. Porque tem muita gente que diz ser cristã, mas os valores dele, principalmente sobre casamento, é uma podridão. Não serve para aconselhar ninguém sobre casamento. Ninguém. E eu já conheci nessa vasta necessidade e nessa vasta experiência que eu ando tendo, é que tem gente que não serve para dar conselho nem para cachorro. Acho que o cachorro tem mais juízo que essa pessoa. Então, devemos ter esse ideal, né, de escolher alguém que seja adequado. Né? Aqui no versículo, falando mais além, indo mais além a essa questão do relacionamento, nós vamos chegar aqui no livro de Mateus, que diz assim: assim eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. O que Deus uniu, ninguém separe. Então, aquela pessoa que sai daqui de dentro vai se apresentar. E o casamento é isso. É uma só carne. Agora não é dois pensamentos. É uma só carne. Quem pensa nesse relacionamento aí? Porque são duas mentes. Se Deus quisesse que o homem só pensasse, ele tinha feito no lugar do cérebro da mulher, ele tinha colocado uma abóbora. Mas não. Ele colocou também raciocínio.
Então, no casamento, não se pensa somente o homem, mas como a mulher. Mais um princípio, e reforça o princípio que eu disse antes, que nós devemos dar voz à nossa esposa. Né? Todo líder, ele dá voz ao seu liderado. Nós devemos dar voz a elas. Nós devemos dar voz. Você deve dar voz. Saber qual é a opinião dela antes de traçar as metas. O que a gente vê muito por aí é o homem quebrando a cara e depois ainda bota a culpa na mulher. E a mulher é obrigada a dizer que avisou. É a pior palavra que um homem pode ouvir, é essa palavra aí. Então, pela razão do casamento, diz em Gênesis também, é que o homem largaria pai e mãe para unir-se com a sua esposa. A partir do momento da união com a sua esposa, o homem larga em questão de prioridade os pais. Os pais. Agora, a opinião que vale é a da esposa, não é mais dos pais. É por isso que o bom filho vai se tornar um bom marido. Por quê? Porque o bom filho ouve o pai. O bom marido vai ouvir a esposa. Se o cara é mau filho, ele não ouve o pai e mãe, ele não vai ouvir mulher, não vai ouvir. Então, essa é a linha de raciocínio. O bom filho será um bom esposo. Uma boa filha será uma boa esposa. Né? Um bom filho vai se tornar um bom liderado na igreja. Agora, se o garoto é rebelde com pai e mãe, você que é o pastorzão vai discipular? Não vai. Aqui, no versículo de número, avançando um pouco sobre esse assunto, Provérbios diz assim: a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que envergonha é como podridão dos seus ossos. Salomão coloca a mulher como uma estrutura. Portanto, o que ele diz, a mulher virtuosa, quem a achará? A mulher virtuosa é a que edifica sua casa e a tola derruba. Ou seja, a responsável por edificar a estrutura é a mulher. Então, por que o homem quer tomar a frente de tudo? Por que acha que, Deus me ortogou o direito da liderança? Mas tem muita gente tornando a sua casa uma ditadura, baseado em um versículo que ele interpretou mal. Porque a Bíblia toda mostra a mulher tendo voz. A Bíblia toda mostra a mulher sendo a estrutura do lar, sendo a estrutura da casa. E se ela tiver uma mal conduta, toda a casa é derrubada. A coroa do marido é a mulher virtuosa. Por quê? Porque ela dá orgulho ao marido. Ela faz crescer ainda mais a autoridade do marido. Ela faz brilhar, né, o respeito dos que estão de fora. Agora, ao contrário disso, a tola, ela faz com que os ossos, ou seja, a estrutura do lar, seja apodrecida, de tal forma que a sua casa seja envergonhada. Em 1 Pedro 3,7 diz assim: igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, com honra, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça, para que não sejam impedidas vossas orações. Então, o respeito e a honra à mulher deve ser feito com reverência, com respeito, né? Como vaso mais fraco. Muitas, né, até reclamam desse versículo. Como que somos mais fracos? Nós aguentamos a dor do parto. Sim, legal. Mas aqui está dizendo que as mulheres são mais sensíveis. Emocionalmente e fisicamente são mais sensíveis. Então, isso não é um demérito. Pedro não está depreciando as mulheres. Não.
Pedro está dizendo, olha, homens, tenham atenção quanto a isso. Deem voz, respeitem, honrem vossas mulheres. Né? Honrar é você colocar ela em uma posição de violência, de um relacionamento abusivo. Não é. Então, eu quero com esses 2 vídeos, né, quebrar um pouco esse julgo, né, esse erro de dizer que submissão é o homem falar e a mulher ficar calada, e não é. Você vê exemplos de mulheres ativas. Você vê exemplos de mulheres ativas no ministério de Jesus, no Antigo Testamento, no ministério de Paulo. Você vê mulheres líderes. Ao invés de depreciar, você deve motivar. Motivar. Como eu disse no primeiro vídeo, quando eu ouvi que poderíamos ter mulheres aqui fazendo. Mas por que não há? Porque há muito tempo nós depreciamos. Nós não desenvolvemos ou encorajamos as habilidades de nossas esposas. E isso deve ser revisto cada vez mais pelas lideranças evangélicas no Brasil. Porque tem crente em casa colocando um jugo pesado sobre suas esposas, tornando-se um relacionamento abusivo por causa de pregações e ensinos abusivos, que mais ensinam impor as coisas do que chegar num diálogo, num relacionamento. Eu espero ter ajudado, eu espero ter contribuído, né? Olha aqui, em Eclesiastes, é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Se um cair, outro pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai, não tem quem ajude o levantar. Como eu disse, a mulher é estrutura, é administração. Enquanto você produz, a mulher administra. Enquanto você faz, né, você vê mulheres que trabalhavam. Né? É claro que eu entendo, e eu também sou assim. Se eu pudesse, minha namorada não pegava, minha esposa não pegava numa enxada. Não pegava. Por quê? Porque é meu isso. É meu isso. Eu quero proteger. Agora, não impor, dizer que não pode trabalhar porque a Bíblia não deixa. Não. Tivemos várias mulheres na Bíblia que trabalhavam. Né? Noemi, Ruth catava espiga de milho para ajudar a sua sogra. Então, tem pessoas, mulheres que trabalhavam. Rebeca dava água para animais, ajudava. Então, há como conciliar, há como ter um casamento saudável. Só temos que observar conforme a palavra de Deus. O casamento é um plano divino e tem um propósito, como tudo na Bíblia. Tudo na Bíblia tem um propósito. Tem um propósito. Tudo. O casamento tem um propósito. Né? E o papel do homem é se entregar pela esposa. Né? Livro de Coríntios diz que aquele que se casa, o seu corpo não é mais seu, mas é da esposa. E a esposa é a mesma coisa, o corpo não é mais dela, é do esposo. Né? Mas só que a gente acha que é só o homem que pode mandar no corpo da esposa. A esposa não pode mandar no corpo do homem, tá errado. Porque são 2 em uma só carne. Agora é que é o desafio. E são 2 cabeças pensantes. Se são 2 cabeças pensantes, os 2 pensamentos devem ser levados em conta. Bom, galera, esse foi o vídeo. Tá bom? Eu espero ter ajudado. Eu espero ter esclarecido algumas coisas com os textos expostos. E que Deus abençoe e nos transforme. Valeu, gente. Tchau, tchau. Fala, galera do canal.